existe um convite para nós, para que nós possamos falar do sobrenatural de Deus, tá? Existe um convite para nós, para a gente falar sobre o sobrenatural de Deus. E para falar sobre o sobrenatural de Deus, a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: quando se fala do reino de Deus, o que acontece? Quando a gente fala do reino de Deus, irmão, nós temos um grande desafio. Qual que é o desafio? Que nós somos seres espirituais. E é fazer com que o ser espiritual ele entenda e ele materialize o sobrenatural para o natural. Como é que eu faço isso? Eu vou te dizer, nós estamos vivendo diante de uma geração onde hoje nós temos, irmão, dentro do celular nós temos o aplicativo da Bíblia. Então eu consigo, no meu aplicativo da Bíblia, eu consigo pegar ele aqui, e aí a partir desse aplicativo da Bíblia eu abro na palavra de Deus, e isso é maravilhoso, e todo mundo diz, isso é maravilhoso, eu creio também que isso é maravilhoso, aqui está a minha Bíblia. Só que é o seguinte, muitas das pessoas deixaram de usar essa Bíblia, e fala, tá tudo bem, qual que é a diferença dessa Bíblia para o aplicativo? Você pode olhar e dizer assim, não existe diferença nenhuma. Mas o importante é que a gente ressaltar, irmão, é o seguinte, é que trazer um objeto, hoje eu tenho aqui, ó, tenho caneta, tenho caderno, tenho pilha, tenho mouse, tenho água, tenho livro, tenho um monte de coisa aqui ao meu redor, mas dentro dessas coisas, o que representa o sobrenatural de Deus? Seja muito bem-vindo ao canal do Portal Goiás. Quem vos fala aqui é João Parra. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber mais desse conteúdo. Pouquíssimas coisas que estão aqui na minha frente representam o sobrenatural de Deus, mas essa Bíblia representa. O que isso significa? Significa que o objeto tangibilizado do sobrenatural de Deus, isso é poderoso demais. Poderoso demais. Por que eu estou te dizendo isso? Porque nós devemos levantar um altar para o Senhor. Quando a gente olha a palavra de Deus, nós vemos que diversos altares foram levantados ao Senhor. Nós precisamos levantar um altar para o Senhor na nossa casa. O seu sofá, irmão, você tem que dar um nome bíblico para ele. O seu cachorro tem que dar um nome bíblico. Os seus filhos tem que ser um nome bíblico, irmãos. Por quê? Porque nós precisamos materializar, irmão. Nós precisamos materializar o sobrenatural de Deus. Nós precisamos trazer à existência o sobrenatural de Deus. A nossa casa tem que ser um altar para o Senhor e um altar declarado. A Bíblia, irmão, e o celular, se a gente for comparar para a leitura, é a mesma coisa. Talvez o celular até mais prático. Mas a Bíblia ela é uma representação do sobrenatural de Deus. E isso é muito grande, nós precisamos ter percepção disso. Percepção disso. Deus deseja manifestar no sobrenatural de Deus. E por que eu estou dizendo isso, meu irmão? Porque lá em 2 Reis, se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode abrir. Eu não vou ler especificamente aqui, mas em 2 Reis, capítulo 7, versículo 3, nós vemos uma história. Uma história muito interessante, irmão. E essa história nos conta o quê? Essa história conta que havia 4 leprosos. Digita aí nos comentários, irmão. 4 leprosos. 4 leprosos. Esses 4 leprosos estavam ali à beira da estrada, estavam ali do lado de fora. Só que é o seguinte, irmão. Esses leprosos, havia algo sobre a vida deles. E o que estava sobre a vida deles? Havia a condição de pedir esmolas. Eles viviam dessa forma. Só que houve guerra naquela ocasião entre a Síria e Samaria. E Síria, ao atacar Samaria, Samaria se tranca para dentro dos portões. E essa história você conhece, acredito eu, tá? Eu não vou me aprofundar nela. Mas eu só quero te dizer o seguinte, irmão, que havia essa guerra e diante dessa guerra os 4 leprosos estavam lá dentro. Os leprosos estavam lá na porta, lá dentro estava o povo de Samaria, trancado, passando fome, onde um potinho de fezes de pombo custava em média R$90, uma cabeça de bode custava R$1.500, já estava tudo um absurdo, onde eles comiam cocô de pombo, onde eles comiam cabeça de bode. Dentro desse contexto, irmão, esses leprosos, eles tomaram uma decisão, e a decisão foi o seguinte, entenda isso, irmão. A decisão foi o seguinte, se a gente ficar aqui, nós vamos morrer, porque não tem comida para nós, não tem mais ninguém para dar esmola para nós. Se a gente for no acampamento dos sírios, no exército inimigo, nós também temos a chance de morrer, mas se ele nos perdoar, a gente não morre e a gente come, tá? Basicamente isso. E aí o que eu quero te dizer, irmão, que eles tomaram uma decisão, mas uma decisão para a morte, amém? Eles tomaram uma decisão para a morte. Jesus disse assim, se uma semente morrer, ela trará vida, né? Jesus, quando ele foi para a cruz, ele morreu e ressuscitou. Então, quando nós tomamos uma decisão que nós abrimos mão, de certa forma, da vida para com a morte, nós precisamos entender que morte é essa, né? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, eu estou falando do vinde após mim, de Jesus. Nós precisamos entender que esses homens, e aí eu quero fortalecer que eu estou falando de liderança, mas principalmente sobrenatural de Deus, esses homens, eles disseram que se eles entrassem na cidade, havia fome na cidade, eles iam morrer ali. Se eles ficassem onde eles estavam, eles também iam morrer. Mas, se eles agora forem ao arraial dos sírios, o que ia acontecer? Se não matasse eles, eles iam viver. E assim eles o fizeram. Amém? Assim eles o fizeram. E por que eu estou destacando isso, irmão? Porque a palavra de Deus diz que quando esses leprosos, 4 leprosos, se colocaram na posição de caminhar em relação ao exército inimigo, quando eles se levantaram, né, para ir no arraial dos sírios, né, chegando à estrada do arraial dos sírios, eis que não havia ninguém lá.
E sabe por que não havia ninguém lá no acampamento inimigo? Porque o Senhor, amém? O Senhor, aqui é a chave, irmão. Porque o Senhor ouviu no arraial dos Sírios um ruído, né? Porque o Senhor fizeram ouvir lá no arraial dos Sírios um ruído. Um ruído do quê, irmão? Digita assim, ó. Um ruído de cavalos, um ruído de grande exército, amém? E de maneira que disseram aos outros, eles disseram uns aos outros assim, ó. O rei de Israel, né? Ele alugou contra nós os reis do Eteu, os egípcios, para virem contra nós. Essa é a primeira chave do sobrenatural de Deus, irmãos, que eu quero te dar. Deus, ele deseja agir, ele deseja sarar a nação. Ruído de cavalo, ruído de exército, ruído de carros, amém? Né? De carros ali de guerra, a palavra de Deus diz. Só que é o seguinte, o que eu quero chamar a sua atenção aqui nesse primeiro ponto do o líder sobrenatural é que ao os leprosos se decidirem ir em direção àquilo que havia para com a vida deles, o Senhor entra em cena. Quando o Senhor entra em cena, o Senhor entra de maneira sobrenatural. E o Senhor faz aquele exército inimigo ouvir ruídos de carros, ruídos de cavalos e ruídos de um grande exército. O que eu estou te dizendo aqui, meu irmão? Eu estou te dizendo o seguinte, que quando nós nos posicionamos no Senhor, e nós tomamos decisões difíceis no Senhor, e quando nos colocamos diante daquilo que o Senhor tem para nós, o Senhor age de maneira sobrenatural. De maneira sobrenatural. Por que eu estou te dizendo isso? Porque muitas vezes, irmão, você chora pela sua igreja local. Muitas vezes você entra numa reunião, onde nessa reunião faltam algumas pessoas e alguns dos seus líderes ou pessoas de confiança não fazem parte dessa reunião, e isso faz com que o seu coração fique apertado. Mas deixa eu te dizer algo. Deus, quando trabalhou com a vida de Gideão, Deus foi selecionando, até que aqueles poucos fossem muitos. Amém? Aqueles poucos para quê? Para que houvesse manifestação da glória de Deus. Nesse caso específico, Deus usa um exército, ou faz ruído de carros, ruído de cavalos e ruído de grande exército para assustar um exército inimigo. Mas quem era o exército de Deus, irmão? Escreve aí. O exército de Deus era, escreve, um exército de 4 leprosos. Eita glória. Irmão, o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que o Senhor, ele queria salvar Samaria. O Senhor queria salvar aquele povo que foi até profetizado, né? A palavra de Deus diz lá no comecinho, que Eliseu profetizou. Eliseu, como profeta daquele povo, profetizou. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a esse tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. O profeta foi e profetizou da parte de Deus. Houve um profeta. Após a profecia do profeta Eliseu, Deus envia 4 leprosos, e esses leprosos, achando que iriam para a morte, Deus vem de maneira sobrenatural. Escreve aí, irmão. Sobrenatural. Deus vai fazer quando aqueles 4 leprosos se colocaram na posição em direção ao exército inimigo, Deus entra em cena e Deus faz com que aquele exército escute um ruído de carros, cavalos e um grande exército. O que aconteceu, irmão, com Ciro naquela hora? O que aconteceu? Todos eles se levantaram e eles fugiram. Ei, o inimigo vai fugir. Se você tem estabelecido a igreja do Senhor no bairro onde você está, se você tem ido com as boas novas de Jesus para salvar essas vidas, deixa eu já te dizer, irmão, o inimigo vai fugir. O inimigo vai fugir. Amém? O inimigo vai fugir. A palavra de Deus diz que o exército inimigo, ele fugiu quando ele ouviu o sobrenatural de Deus. Quando ele ouviu o exército de Deus formado por 4 leprosos. O leproso, ele é formado pelo ex, né, irmão? Eu sou um ex-drogado, sou um ex-prostituto, sou um ex-analfabeto, sou um ex-órfão, eu sou um leproso, irmão. Eu tô aqui hoje falando, nós fazemos parte do exército do Senhor Jesus Cristo e nós vamos caminhar no sobrenatural de Deus. Deus estabeleceu os equibalos para caminhar no sobrenatural de Deus. Irmão, quando os leprosos chegaram lá, eles viram que aquele exército havia se levantado, aquele exército havia fugido. E eles deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos, amém? Deixaram todo o arraial, todo o acampamento como estava. E fugiram para salvar a sua vida, irmão. Então, esse meu convite, esse é o primeiro ponto, tá? Que eu quero destacar para você aqui, do líder sobrenatural de Deus. É você entender que Deus age, perceber o agir de Deus sobrenatural. É perceber o agir de Deus sobrenatural. Porque a palavra de Deus diz que quando esses leprosos, irmãos, eles chegaram lá, os leprosos chegaram à entrada do arraial. O que eles encontraram? Eles entraram numa tenda, eles comeram, eles beberam, eles tomaram dali prata, ouro, roupas. Amém, irmão? Mas deixa eu te falar uma coisa, eles saíram lá de Samaria e foram em direção ao exército inimigo, para quê? Para comer e no máximo beber, que senão eles iam morrer. Não estava no coração deles, irmão, a prata, o ouro e as roupas, mas Deus deu. Ei,
Deus vai dar suprimento para suportar o seu dia a dia aí. Deus vai te dar suprimento, tem certeza disso, irmão. Você que é um líder da igreja local hoje, um pastor, um líder de um pequeno grupo, irmão, Deus vai te dar suporte. E não somente aquilo que ele prometeu, mas ele vai abundar. Olha que a palavra de Deus diz que eles, irmãos, eu sei que você conhece isso, mas eu estou fortalecendo algumas coisas do líder sobrenatural. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que eles saíram da primeira tenda. O exército de Deus era um exército de 4 leprosos, olha aí. E aí a palavra de Deus diz que eles saíram da primeira tenda e eles entraram numa outra tenda. Eles pegaram o ouro, a prata, a roupa e foram e os esconderam. E voltaram e entraram em outra tenda. E dali eles tomaram alguma coisa e a esconderam, irmão, pegaram tudo de novo e escondeu. Então o que eu vejo aqui? Eles disseram para os outros, olha o que eles fizeram, disseram para os outros, não fazemos o bem, a gente não pode ficar aqui até o amanhecer, a gente tem que levar as boas novas. Eles foram chamados para levar as boas novas. Ei, irmão, eu e você, nós somos chamados para levar as boas novas de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz assim, ó, e não nos calarmos. Eles não foram chamados para ficar calados, nós também não, né? E aí se eles esperassem até de manhã, eles não iam ser abençoados por isso. Então anunciaremos a casa do rei. E eles voltaram correndo para fazer o pronunciado daquilo que tinha acontecido. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, irmão. Quando você olha no começo do texto, você vê o profeta, o Eliseu, falando assim, amanhã, tal horário, vai ter comida aqui. Ele disse assim, amanhã, tal horário, vai ter medida de cevada, vai ter medida de farinha. Mas ele não disse que ia ter ouro, ele não disse que ia ter prata, ele não disse que ia ter roubo, ele não disse que ia ter bode, não disse que ia ter cavalo, ele não disse que ia ter tudo isso. Tudo isso é a abundância de Deus para nós, irmão. Porque Deus tem muito mais do que nós possamos imaginar. Os planos de Deus é muito maior para nós, amém? Então quando a gente fala dentro do contexto de liderança, número 1, eu quero destacar aqui, liderança. Se você foi chamado pelo Senhor para liderar a igreja local, se você foi chamado pelo Senhor para liderar uma célula, para liderar um pequeno grupo, se você foi chamado pelo Senhor para liderar um grupo que se reúne nas casas, ei, espere pelo sobrenatural de Deus. Mais do que isso, creia no sobrenatural de Deus. Não olhe para sua força, não olhe para sua condição, mas tome posse daquilo que o Senhor já colocou diante, com convicção na palavra de Deus em suas mãos. E o Senhor te deu fé, o Senhor te deu esperança, o Senhor poderia ter ressuscitado sem as marcas na mão, mas não foi assim que ele fez. Ele decidiu voltar com as marcas para dizer, eu tenho uma promessa com você, eu tenho uma promessa sobre a sua vida, eu tenho uma promessa sobre o seu ministério, e vai se cumprir. E quando se cumprir, não vai se cumprir com aquilo que eu te disse, mas vai se cumprir com a abundância daquilo que eu sou. Aleluia! Então um líder que é chamado para liderar um povo, irmão, ele tem que andar no sobrenatural de Deus. Eu e você fomos convidados para andar no sobrenatural de Deus. Amém, irmão? Faz sentido para você ou não? Que eu vou entrar no segundo ponto aqui agora. Aleluia, Jesus. Sabe, irmão, tudo aquilo que a gente coloca as mãos, o Senhor, Ele chama para que a gente faça até o final. Tudo aquilo que a gente coloca a mão, o Senhor não quer que a gente faça as coisas pela metade. A igreja, muitas das vezes, irmão, ela faz tudo pela metade. Imagine se esses 4 leprosos tivessem parado pelo caminho. Ei, quantas vezes você já pensou em parar na sua caminhada? Quantas vezes, irmão, Deus colocou algo no seu coração, acendeu o seu coração, e no meio do caminho você pensou em parar, e muitas coisas você para. Quantas coisas você já começou na sua vida e você parou? Irmão, existe uma condição aqui que nós precisamos entender. A primeira é de decidir como aqueles leprosos decidiram. Mas a segunda coisa é terminar aquilo que você começou. Irmão, se você está aqui comigo hoje, eu não vou tomar o seu tempo, irmão, pode ter certeza que eu vou edificar, porque o Senhor vai transbordar sobre nós. Então, se eu pedir aqui 60 minutos, e já foram 30, fica mais 30, irmão, do começo, meio e fim, mas recebe por completo a bênção do Senhor. Recebe por completo aquilo que o Senhor já designou para a sua vida, aquilo que Ele já preparou para a sua vida hoje. Amém? Lembre-se disso. Nós, como liderança da igreja, nós fomos chamados para viver o sobrenatural. Mas para nós vivermos o sobrenatural de Deus, a gente não pode fazer as coisas pela metade. A gente não pode entrar num contexto como esse aqui que a gente está, irmão, que é um contexto de batalha. Nós estamos falando de um líder sobrenatural e eu estou falando contigo de batalha. Porque existe a oração para entender a vontade do Pai, mas existe um posicionamento de batalha como igreja. E esse é o convite para nós hoje. E o convite do Senhor Jesus Cristo é vai até o final. Imagina se os 4 leprosos são representantes do exército do Senhor, eles tivessem parado pelo meio do caminho. Todo aquele povo de Samaria teria sido liberto, curado, suprido pelo Senhor, irmãos? Às vezes nós achamos que Deus não dá resposta, mas na verdade somos nós que paramos pelo caminho. Somos nós que desistimos, irmão, porque não conseguimos enxergar as coisas de Deus. Temos dificuldade de estar no natural e visualizar o sobrenatural de Deus, de tomar posse das coisas sobrenaturais de Deus. Esse é o convite de Deus para nós como igreja, irmão. Então, se eu posso pedir algo aqui, eu peço, não faça as coisas pela metade, não para pelo caminho, irmão. Não se decide entrar numa aula como essa e dizer assim, tá bom, já vi aqui meia horinha, preciso resolver outra coisa. Não faz as coisas pela metade, irmão. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Deus diz para nós, sou um Deus sobrenatural. E é assim que Deus age. Muitas vezes nós não percebemos o agir sobrenatural de Deus. Por quê? Porque nós dispersamos. Porque nós focamos a nossa atenção em outras coisas.
Porque deixamos de viver e experimentar aquilo que Deus tem para nós. Eu quero te dizer, Deus tem coisas grandes para você. Deus tem sonhos grandes para você. Deus tem a vontade dele para você, que é uma vontade grande, com um peso de glória, para vivenciar todos os dias o sobrenatural de Deus. Todos os dias o sobrenatural de Deus, aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua bondade, pelo teu amor. Nós chamamos, Jesus, eu quero destacar aqui o segundo ponto, aqui para nós agora, o segundo ponto. Esse segundo ponto fala tanto no meu coração, irmão. Esse segundo ponto chama tanto a minha atenção. Opa, mas por que chama a sua atenção? Por quê, irmão? Eu vou te dizer o porquê. Porque para você caminhar sobre o natural de Deus, eu estou te dizendo aqui agora, não vai, fica, permanece, termina aquilo que você começou, vive o sobrenatural de Deus. Mas o que eu quero te dizer, irmão, que esse segundo ponto me chama a atenção, porque muitas vezes a pessoa que está ao nosso redor, ela diz o contrário para você. Se você tem filho aí, talvez seu filho está falando, mãe, 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 ou seu marido está falando, mulher, mulher, ou pai, pai, pai. E está todo mundo querendo a sua atenção nessa hora. No dia a dia da vida da igreja não é diferente. Muitos acreditam que, para que você está fazendo isso? Por que você está acreditando nisso? Para com isso. Você já não viu que não tem resposta? Já viu que não deu certo? Como foi que a esposa de Jó falou para ele? A todo momento tem pessoas ao nosso redor, meu irmão, e se você não discernir de maneira sobrenatural, você vai ver que existe setas malignas de potestades e principados que estão usando a boca do povo para parar você. Então, quando se fala de um líder sobrenatural, nós precisamos discernir isso. Mas discernir o quê, par? Nós precisamos discernir o reino de Deus. Nós precisamos discernir aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos discernir, irmãos. Nós somos chamados pela igreja para discernir estas coisas. Para discernir a vontade de Deus para nós. Mas discernir de qualquer maneira? Não. Para discernir conforme a vontade de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque o segundo ponto, irmão, o segundo ponto é o seguinte, não tenham medo. Não tenham medo. Não tenha medo, amém? Você anota aí, segundo ponto, ó. Não tenha medo. Sabe por que não tenha medo, irmão? Eu vou te dizer o porquê. Porque o sobrenatural de Deus dá medo. O sobrenatural de Deus dá medo. Sabia disso, irmão, ou não? Quem quer viver o sobrenatural de Deus aqui? Digita eu. Deixa eu ver, irmão. Eu quero ter uma vida, acredito que você já tenha, mas eu quero uma vida intensa de sobrenatural de Deus. Digita eu aqui. Eu quero uma vida sobrenatural de Deus. Digita eu, irmão. Aleluia. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque o sobrenatural de Deus dá medo. Acredite no que eu estou te falando. Acredite no que eu estou te falando. O sobrenatural de Deus dá medo. Por que você está falando isso, pá? Eu vou te mostrar na Bíblia, mas antes eu quero compartilhar contigo uma particularidade minha. Chegou um momento lá atrás, irmão, que eu falei, vou começar a fazer encontro. E eu comecei a orar a Deus para começar a expulsar demônio. E eu comecei a orar a Deus, orar a Deus, orar a Deus. Comecei a orar, ler na Bíblia. E eu falei, eu vou expulsar essa potestade aí, esse churgismundo. Eu vou expulsar. E comecei a clamar, irmão, clamar. E eu morria de medo já de demônio. Mas eu me lembro o dia que o Senhor me entregou a dádiva e Ele ativou minha vida. Ele veio comigo, eu estava dormindo. E aí veio uma mocinha e falou para mim assim, pai, socorro, pai. Eu estava fazendo muitos filhos espirituais, eu pregava muito pai, Abraão, né? Pai na fé. E aí eu estava ali, irmão, dormindo, e veio uma mocinha no sonho dizendo, pai, socorro, socorro, socorro. Eu abracei ela. E no momento que eu abracei ela assim, ela deu um passo para trás e fez, ah! Era um demônio na face dela, assim, desconfigurado. Eu fiquei morrendo de medo, dei mais um passo para trás, eu vi um exército de demônio. Mas foi uma das imagens mais aterrorizantes da minha vida, irmão. Mais aterrorizante. Eu acordei assim na madrugada, minha esposa do lado, uma dor no corpo, assim, no coração, parecia que ia explodir, meu. Minha esposa, o que foi? E aí eu falei, lobo com pele de ovelha aqui não. Ela falou, o quê? Eu falei, lobo com pele de ovelha aqui não. Ela, o quê? Não tô entendendo. Eu falei, eu não sei e tal. Ela meio que voltou a dormir, eu levantei, fui orar no escritório. Quando eu orei no escritório, eu saí do escritório, fui para algum ambiente muito gelado, vi o Senhor, não vi a face, eu vi só o Senhor falou para mim, aquilo que você pede, seu corpo não pode suportar. Mas hoje eu te dei um peso de glória sobre a sua vida, para você viver aquilo que você tem pedido para mim. E aí, chegou na semana do encontro, a gente foi no monte para orar, e aí eu levei os líderes para essa oração, e os líderes quiseram levar alguns encontristas já para antecipar eles, para preparar eles para o encontro. Chegando lá, irmãos, fizemos uma oração durante 1 hora, quando a gente foi se despedir, fiz a última oração, Deus falou, vai lá e ora por fulano. Na hora que eu orei, ele ficou possesso. Orei pelo segundo, terceiro, quarto, todos começaram a cair possesso lá no monte, irmão. Uma experiência muito louca na minha vida, mas eu me lembro muito bem daquilo que o Senhor me revelou naquele sonho. E eu pude ver o ambiente espiritual, e de fato foi aterrorizante. Se os nossos olhos todos os dias contemplassem a quantidade de potestade, principado, está estabelecida na nossa região, irmão, eu tenho certeza que seria algo assustador, por isso que o Senhor nos promete. E o número 2 é, não tenha medo. Se nós somos chamados para viver o sobrenatural de Deus, você precisa não ter medo, irmão. Por que eu estou te dizendo isso? Porque o Senhor te levará, irmão, aos vales de ossos secos.
E qual que você acha que é a sensação de você pisar no vale de ossos secos, irmãos? Qual que você acha que é a sensação de você sendo a única pessoa, sendo representante do reino de Deus na terra, e o Senhor te coloca num ambiente onde as quatro pontas dele só existe morte? Só existe de maneira natural a possibilidade que não haja vida. Como você acha, irmão, que você se comportaria diante de uma situação como essa? Porque eu creio que você tem clamado ao Senhor todos os dias. Senhor, usa-me a mim. Senhor, libera as tuas unções sobre mim. Libera, Senhor, o teu poder sobre mim. Senhor, se o Senhor tem procurado alguém nesse bairro, nessa cidade, eis-me aqui. O quanto que você já fez dessa oração, irmão? Deixa eu te dizer, eu já fiz muito e faço até hoje. Mas só que é o seguinte, o convite do Senhor para nós é não tenha medo, porque na hora que ele te levar na hora que ele te levar no vale de osso seco, irmão, a questão aqui do líder sobrenatural é profetize. O que é que o Senhor colocou no seu coração? Aquilo que o Senhor tem te prometido. Então, profetize, irmão. E muitas das vezes, irmão, você está no vale de osso seco, você está diante de uma situação sobrenatural que o Senhor está pronto para realizar, o Senhor está pronto para fazer. E as pessoas que estão ao seu redor, elas estão ali te criticando, irmãos. As pessoas que estão ao seu redor, elas estão ali contra você, dizendo que você está errado, dizendo que você não tem razão, dizendo que você não foi chamado, dizendo que você não é ungido de Deus, dizendo que você está errando nisso, de que você está errando naquilo, e você está tomando pancada de todos os lados. Até naqueles que você mais investiu, até naqueles que você mais amou, que você mais confiou, você colocou sua casa, sua família, seu tempo, suas finanças, e essas pessoas estão vindo aqui em cima de você, ó, e pegando você de jeito, irmão, e você olha para o arredor, querendo socorro, e o arredor ele é natural, ele não provém socorro. É importante você compreender estas coisas, irmãos, porque o ponto número 2 do líder sobrenatural que eu quero destacar aqui essa noite é não tenha medo, amém? Por que você está dizendo isso, João? Vou te dizer uma situação. A palavra de Deus diz que Moisés ele foi chamado pelo Senhor para resgatar um povo. E diante desse resgate, Moisés ele se posiciona onde as pragas vêm. Você conhece a história. E as pragas vêm, as pragas vêm, as pragas vêm, até o momento que Faraó ele libera o povo, irmão. Até o momento que Faraó ali, né, ele endureceu o coração e colocou diante de uma situação e liberar o povo egípcio. Mas no momento em que ele libera o povo, está lá em Êxodo 14, anota aí para depois você ler, que você vai ver o sobrenatural de Deus ali. Só que é o seguinte, dentro desse contexto, irmão, foi contado ali de que o povo havia fugido. E ali o faraó e os seus conselheiros, eles mudaram de ideia. E eles disseram, o que fizemos? Deixamos os israelitas saírem, perdemos os nossos escravos, está errado. Irmão, o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que o rei do Egito, ele passou a perseguir os israelitas novamente. Aqueles que marchavam de maneira triunfal. Os egípcios, irmãos, com todos os seus cavalos, e aí é que eu quero trazer a mesma situação para você, porque é assim que Deus age no sobrenatural. Mas nesse caso, os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra do faraó, os cavaleiros, a infantaria, todos eles saíram em perseguição dos israelitas que havia sido liberado. E eles alcançaram quando estavam acampados ali à beira do mar. E ao aproximar-se Faraó, olha o que aconteceu aqui, irmão, é importante você entender isso. Os israelitas olharam, avistaram os egípcios lá em cima. Os egípcios que marcharam em direção a eles. E aterrorizados, eles ficaram aterrorizados com a situação. Eles clamaram ao Senhor. Mas eles disseram algo a Moisés, irmão. Ao mesmo tempo que eles estavam clamando ao Senhor, eles disseram algo a Moisés. E eles disseram a Moisés, foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrer no deserto? O que você fez conosco? Tirando-nos de lá. Amém, irmão? A situação estava preta, a situação estava ruim. O exército estava perseguindo. Aí aquele povo que estava ali junto, que Moisés estava amando, cuidando, suprindo, dando direção de Deus, esse povo olha para ele e fala, a gente tirou nós do Egito para morrer no deserto? Eles disseram, já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Então, irmão, o sobrenatural, ele dá medo, porque existe uma situação que você vai estar cercado. Existe uma situação que talvez você não veja saída. Existe uma situação que as pessoas estão ao seu redor, e muitas vezes as pessoas que você está suprindo, salvando e declarando uma nova vida para ela, uma nova família, uma restituição daquilo que foi roubado, uma libertação das drogas, da prostituição, do pensamento suicida. Você está declarando algo para essas vidas e essas próprias pessoas vêm dizendo que aquilo que você está fazendo está errado.
Por isso que é importante o ponto número 2, não tenha medo, irmão. Não tenha medo da circunstância, não tenha medo do que está ao seu redor, mas que você possa ver o Senhor, que você possa ser um líder sobrenatural e confiar em coisas sobrenaturais. Você sabe o que Moisés respondeu para o povo no momento dessa aflição? Você sabe o que Moisés respondeu para o povo no momento, irmão, que as coisas estavam ali até sem saída? Moisés olhou para aquele povo, olhou para o exército lá em cima, olhou para o povo, olhou para o mar fechado, eles encurralados. Amém, mano? Ele viu que estava encurralado. E Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Aleluia! Irmão, sobrenatural. Está cercado pelo exército, pelo cavalo, os cavaleiros, infantaria. O povo reclamando embaixo, o mar do lado. E Moisés diz: não tenha medo, fique firme, veja o livramento que o Senhor trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vêm hoje. O Senhor lutará por vocês. Então somente acalme-se. Porque o primeiro ponto, eu sou um Deus sobrenatural. E o segundo ponto é não tenham medo diante da situação, porque vai vivenciar o sobrenatural de Deus. E a gente depois entra no terceiro ponto onde eu quero fechar. Porque quando se fala de uma liderança sobrenatural, é uma dependência do Senhor crendo naquilo que o Senhor faz. Porque depois que Moisés disse isso, disse o Senhor a Moisés: porque você está clamando a mim, diga aos israelitas que marchem. Erga a sua vara, estenda a sua mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem terra seca. Sobrenatural de Deus, aleluia. Aleluia, irmão, sobrenatural de Deus. Não precisa clamar a mim, não, só declara em marcha. Mete em marcha, bate aí com a vara que você está na mão, estende ela sobre o mar. E passa em terra seca, passa no sobrenatural de Deus. Fala para que os homens, fala para que os israelitas, eles passem no sobrenatural de Deus. O convite para nós como igreja, irmãos. Faltam 15 minutos aqui, segura comigo aqui até o final, que nós vamos até o final para fechar isso aqui, irmão. Mas o convite de Deus para nós como igreja é que nós venhamos passar em terra seca. Sabe o que significa? Significa que nós venhamos levar toda a igreja a passar pelo sobrenatural de Deus. O líder sobrenatural de Deus, ele não somente sabe que tem um Deus sobrenatural, ele não somente sabe que não precisa ter medo, porque viver o sobrenatural dá medo, o Senhor nos livra de todo medo, mas o líder sobrenatural sabe que ele foi convidado a levar a igreja a viver de uma maneira sobrenatural. Aleluia! Deus faz, irmão. Deus faz. E eu quero fechar aqui no terceiro ponto agora de entendimento para nós, do líder sobrenatural. E para isso nós temos que falar de coisas sobrenaturais. E para nós sermos sobrenatural, como um líder sobrenatural, irmão, nós temos que falar de armas sobrenaturais. Armas sobrenaturais. Amém? Armas sobrenaturais. E diante da igreja, irmão, existe algo que nós precisamos trazer como ensinamento constante, como ensinamento genuíno. Toda vez que alguém me pede um conselho, ele fala: o que você acha que eu devo fazer? Eu mando 2 Crônicas, você pode marcar se você quiser. 2 Crônicas 18:4. Sempre quando alguém me pede um conselho, eu mando 2 Crônicas, que diz assim, ó: peço-te que busque primeiro o conselho do Senhor. Antes de pegar o meu conselho, eu sempre levo essa pessoa para o Senhor. E após levar essa pessoa para o Senhor, eu falo: eu te convido a orar comigo, a jejuar comigo por aquilo que você deseja se aconselhar. Então, irmão, a primeira arma aqui que eu trago é o seguinte: é se aconselhar com o Senhor, é sempre pedir conselho ao Senhor, é sempre pedir poder ao Senhor, é sempre pedir direcionamento ao Senhor. Essa é a primeira. Então a gente vem dentro desse contexto, irmão, o que eu quero aqui? Primeira arma, se aconselhar ao Senhor. Está em 2 Crônicas 18:4, tá? Aí, irmão, a gente olha dentro desse contexto, o que a gente percebe aqui? Esse texto aqui especificamente, ele fala a respeito de Josafá, tá? E fala que Josafá, ele tinha uma grande riqueza, ele tinha grande honra. E ele se aliou a Acabe, mediante um casamento. E diante desse contexto, irmão, nós vemos que ele foi visitar Acabe em Samaria, Acabe abateu ali muitas ovelhas para ele, muita coisa aconteceu. E Acabe, o rei de Israel, perguntou a Josafá, né? Ao rei de Judá. Então é o rei de Israel com o rei de Judá: irás comigo lutar? Josafá respondeu: sou como tu, meu povo é como teu povo, estaremos contigo na guerra. Então, diante dessa guerra, irmão, diante dessa situação que ia acontecer, né? Nós aprendemos algumas coisas. Eu também, você pode ler todo esse texto depois do 2 Crônicas 18 para frente, tá? Mas o que eu quero destacar aqui, irmão, é que esses textos, eles trazem arma de guerra para nós.
armas sobrenaturais, porque a maneira de nós vivemos uma vida espiritual, a maneira de nós vivemos igreja, na construção, na pregação das boas novas, é de maneira espiritual, é de maneira sobrenatural. E como que nós extraímos isso, irmão? Como que nós vivemos isso? Primeiro, buscando o conselho do Senhor. Segundo, com armas espirituais, como o próprio Marcos destacou aqui, a questão do jejum. Lá em 2 Crônicas 23, está dizendo assim: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Amém, irmão? Então, quando a gente está lá em 2 Crônicas 23, tá? Capítulo 20, versículo 3. Então, uma das primeiras coisas que Josafá fez foi consultar o Senhor e em seguida já proclamou um jejum em todo o reino, irmão. Tudo que você for fazer como igreja, entre em processo de oração, mas antes já convida a igreja a jejuar por determinada causa. Para que todos juntos possam, diante do Senhor, entrar com essa arma poderosíssima do sobrenatural. Então, o líder que é sobrenatural, irmão, ele tem uma vida de jejum. E não somente isso. Não é que ele jejua, mas ele traz uma cultura do reino de Deus para a terra. Ele extrai do sobrenatural e traz para o natural, fazendo um convite àqueles que Deus confiou, para que possa jejuar no Senhor. Aleluia, poderoso demais isso. Poderoso demais. Então, primeiro ponto, aconselha-te ao Senhor, tá bom? Conselho, 3 aqui, ó. O que a gente traz no 3? Armas. Quais são as armas? Conselho. O que a gente entra depois? Jejum. A gente percebe, irmão, que Josafá, ele é convidado a viver uma vida sobrenatural. A viver uma vida sobrenatural. Um pouquinho mais para frente, em 26, aqui nós vemos aqui, ó, que Josafá, ele vai à frente do pátio novo e ele orou ao Senhor, Deus dos nossos antepassados. Não és tu o Deus que estás no céu, tu que governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder, olha isso a oração do homem, força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti, aleluia. Aleluia! Então nós aprendemos, irmão, que nós somos convidados ao conselho do Senhor. Nós somos convidados a jejuar e estabelecer o jejum na comunidade onde o Senhor tem nos colocado. E nós somos chamados, Senhor, a uma vida de oração. Eu não sei se você sabe, irmão, mas muita gente por aí busca feitiçaria. Tem nada a ver, irmão, porque as pessoas não sabem a quem recorrer, não sabem como recorrer. Mas o resumo da igreja, as armas espirituais da igreja, irmão, é aconselhar com o Senhor, é buscar jejum, tanto pessoal quanto da comunidade. É se prostrar em oração. Tudo que vai acontecer no reino de Deus é oração, irmão. Tudo é oração, ora por isso, ora por isso, ora por isso. Fala com o Senhor, entende a vontade de Deus. Porque a oração, irmão, não é para entortar o braço de Deus, mas é para entender qual é a vontade de Deus para essa situação. Diante da situação de dúvida que você está aí, irmão, põe de oração para entender a vontade de Deus para com isso. Ele ora, não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e deste para sempre os descendentes de teu amigo Abraão? Eles não têm habitado e nela construíram um santuário, honra ao teu nome, dizendo. Então a gente olha nesse contexto, irmão, existe uma vontade de Deus para nós. A palavra de Deus diz, irmãos, continua dizendo lá em 2 Crônicas 20, 11, vê agora como estão retribuindo, vieram expulsar-nos da terra. Olha ele orando, diz, nosso Deus, não irás julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Eles estão preparados para viver um sobrenatural aqui, irmão, em oração. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Baniai, bisneto de Eziel, trineto de Matanias, Levi, descendente de Asaf, no meio da assembleia, e disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, o rei Josafá, assim diz o Senhor. Olha o que o Senhor diz aqui, ó, no verso 15, tá? Tá lá no texto, 2 Crônicas 20, 15. Veio o Espírito do Senhor, tomou todo mundo, preparado para o sobrenatural de Deus, irmão? Porque é o seguinte, o Espírito vem e ele fala de novo. Quando ele manifesta o sobrenatural, ele está dizendo, não tenha medo e nem fique desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Oh, glória! O líder sobrenatural sabe, irmão, que não precisa ter medo. E que diante das armas de batalha, conselho, jejum e oração, a declaração é certa. A batalha, a liderança não é nossa, mas de Deus. E está escrito, amanhã desça contra eles. Eles virão pela subida e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Aí sabe o que diz no verso 17, irmão? Diz assim, ó, vocês não precisarão lutar essa batalha. O líder espiritual não se sente pesado, irmão, porque ele sabe que não é ele que luta.
Mas é o Senhor que luta e diz assim: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tome suas posições, permaneçam firmes e vejam com seus olhos, vejam o que o Senhor lhe dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Aleluia! Aí sabe o que aconteceu, irmão, nessa hora? A palavra de Deus diz que Josafá prostrou-se com seu rosto em terra. E todo o povo de Judá e de Jerusalém prostou-se em adoração ao Senhor. Eles fizeram adoração. Sabe o que significa? Que um líder sobrenatural convida, após o conselho, ele convida a sua comunidade, sua liderança, a jejuar, a orar, e ensina esse povo a se prostrar diante de Deus. A se prostrar em adoração diante de Deus. E aí sabe como que continua essa história, irmão? Diz assim: então os levitas, descendentes de coatistas, levantaram-se e louvaram o Senhor Deus de Israel em alta voz. Louvor. As armas espirituais, irmãos: conselho, jejum, oração, adoração e louvor. E louvor. Aleluia, Jesus. E sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque segundo a Crônica 19, 22, ele deixa muito claro isso. Deixa muito claro isso. Sabe o que eles começaram a louvar, irmão? A palavra de Deus diz que... A palavra de Deus diz, irmãos, que quando esse exército partiu, e esse aqui é o líder sobrenatural, a palavra de Deus diz que quando o exército partiu, eles começaram de madrugada, e quando estavam saindo, Josafá lhe disse: escutem, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão vitória. E depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns dos seus nomes. Sabe para quê, irmão? Para que nomeou alguns dos seus? A palavra de Deus diz que ele nomeou alguns dos seus para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da tua santidade. Aí sabe o que ele fez? Ele separou alguns, colocou na frente do exército. Diz que para esses era para cantar, para louvar o esplendor da sua santidade, para eles irem na frente, cantando, o exército marchando. Na frente do exército havia escolhidos por ele para ir cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Enquanto o exército marchava, eles louvavam dizendo: deem graças ao Senhor, porque o seu amor. A palavra de Deus diz que quando eles começaram a cantar, entoar esses louvores, o Senhor preparou uma emboscada contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes Seir, estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. A palavra de Deus diz, irmãos, que os moabitas, os amonitas e os moabitas atacaram dos montes Seir para destruir e aniquilá-los. E depois de massacrar os homens de Seir, destruíram uns aos outros. Irmão, a palavra de Deus diz que enquanto eles se formaram, eles oraram, eles adoraram, eles louvaram, enquanto eles caminhavam louvando ao Senhor, dizendo: dei graças ao Senhor porque o seu amor dura para sempre, o inimigo matou um ao outro, destruiu um ao outro. Eles não precisaram nem lutar, irmão. Meu convite para você essa noite, irmão, é 10:01 agora, eu quero fechar aqui. Meu convite para você é: viva de maneira sobrenatural. Faça um convite à igreja, faça um convite àqueles que estão sob a sua liderança. Não perca o chamado do Senhor no seu coração. Não pense em desistir. Não olhe de maneira natural, irmão, porque você foi chamado para viver de sobrenatural. Tenha disciplina espiritual diante do Senhor. Tenha uma vida de jejum. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de louvor e adoração, de prostração diante do Senhor. Esse é o convite dele para nós, irmãos. Ah, irmão, e hoje eu quero bradar aqui para essa nação. Hoje eu quero bradar para essa comunidade de Goiás, irmão. Essa é a vida no Espírito. Essa é a vida de Deus para nós da igreja. Nós somos líderes espirituais. Nós somos líderes que caminham no sobrenatural de Deus. E é uma honra combater esse combate ao teu lado. É uma honra poder pegar na sua mão hoje e dizer: ei, que o Senhor seja louvado. Porque eu quero declarar: onde você entrar, onde você pisar, onde você tocar, toda palavra que proferir, prosperará. Prosperará para aquilo no qual você foi chamado, em nome de Jesus, Val. Em nome de Jesus, Mara. Em nome de Jesus, José. Rodrigo. Glória a Deus, louvado seja, Zuleide. Eu bendigo o nome santo pela sua participação aqui. Não existe nada mais importante na vida da igreja, irmão, do que o nosso tempo. E hoje eu tenho certeza que você colocou o seu tempo diante do Senhor. E hoje você sairá daqui um líder mais forte, mas não mais forte na sua força,
Não na sua força porque você tem garra, porque você é um campeão, porque você tem disposição. Não é isso. É mais forte por uma vida de paixão por Deus, de necessidade por Deus. Como diz lá em Mateus, somos pobres de espírito. Mais forte porque você se viu pobre de espírito e carente, desejosos por uma vida de jejum, de oração, de adoração e de louvor diante daquele que reina, diante daquele que governa, diante daquele que te escolheu. Você é escolhido, você é amado, você é chamado, você faz parte da família de Deus, você recebeu toda a herança do Senhor, você recebeu a autoridade no nome de Jesus, você recebeu o selo do Espírito Santo de manifestação de poder, você é representação viva da igreja de Jesus Cristo na sua cidade, no seu bairro, porque o Senhor te confiou essa dádiva. Ei, mas essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor, e o Senhor lhe dará a vitória, em nome de Jesus. O Senhor lhe dará a vitória, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Minha irmã, louvado seja Deus pela tua vida. Mais uma vez eu quero fortalecer para ti, se você puder compartilhar essa aula com seus líderes, com a sua igreja, é só você apertar no botãozinho de compartilhar. Nas próximas 24 horas nós vamos deixar ela disponível e eles vão poder assistir, tá bom? Uma honra muito grande, lembrando que toda segunda-feira às 21 horas nós estamos aqui com conteúdo novo, com uma porção nova da parte de Deus, porque constantemente nós removemos tudo aquilo que queimou e nos ofertamos de novo diante da presença de Deus. Seja bem-vindo à comunidade aqui, Balo, faça parte, o máximo que você puder extrair dos nossos movimentos, dos nossos treinamentos, adere ele para sua comunidade local, que certamente a sua liderança vai ser fortalecida como nós estamos sendo hoje, para a honra e glória de Jesus. Amém? Um forte abraço no seu coração. Se você gostou aí desse momento nosso, deixa o seu glória a Deus, deixa o seu aleluia, exalta aquele que vive, aquele que reina, porque de fato vocês são muito importantes para mim e espero continuamente continuar entregando do Senhor para vocês.